Olá, olá! Muito boa noite, com muito calor aqui no sul do estado no norte do estado de Santa Catarina, sul do Brasil, aqui na nossa gloriosa América, a mais linda das Américas, né? E hoje, com muito calor aqui, por isso que eu tô aqui nesse traje meio praiano, mas pela graça de Deus começamos mais um estudo bíblico de toda segunda-feira e tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial, um tempo muito precioso e eu quero dar aí as boas-vindas a você que está acompanhando de todo o canto do Brasil e do mundo. Aliás, fala aqui no chat aqui, que eu vou estar lendo aqui também, de que cidade você está falando, estado, país, enfim, para acrescentar aqui também, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é sobre você aí na live, sair agora aí do chat e dar um curtir, porque quando você curte, eu não sei se você sabe, mas os algoritmos levam a live para ainda mais longe. Então, né, leva o conteúdo até os confins da web. Então, você pode ajudar essa live a chegar ainda mais longe para edificar muito mais pessoas. Uma outra coisa, um terceiro recado, é você que quiser ajudar o estudo bíblico, contribuir aqui com um superchat, você pode fazer isso através do cifrãozinho que está ali no canto da sua tela, no chat do YouTube. Você vai lá, clica no cifrãozinho e você pode dar a quantia na moeda que você quiser. Até, inclusive, recebemos já doações em euro aqui. O bicho, estamos chique. Em ien, recebemos até em ien, moeda japonesa. O negócio é chique demais. Enfim, e hoje eu estou aqui, antes vou apresentar aqui o Cadeira Cativa, Renan Macieski. Boa noite, meu querido. Boa noite, pastor Geise, pastor Alex aqui hoje com a gente. Boa noite para você que está em casa aí, mais uma segunda-feira, bora pro nosso estudo. Bora, mano, bora. Tá com calor, mano? Agora eu tô de boa. Eita, agora deu uma esfriada à noite, né? Meu Porque Deus. de dia é... Parecia que o Satanás estava dando rolê aqui no Rio Cachoeira. Enfim. Na verdade é A legião. uma amostra grátis, né? Uma amostra grátis, como será? Eu encostava a mão na panela quando era mais novo, minha mãe falava, no inferno é mais quente. Aí. Pastor Alex, aqui à minha esquerda. Pastor Alex, boa tarde, uma honra ter você aqui de novo, mais uma vez. Fazia tempo que tu não participava também, Fazia né? tempo. O que é uns Não lembro. 3 meses? Por aí. É, por aí, Acho que né? é isso. Boa tarde, meu querido. Vamos que vamos? Boa noite. Boa noite. Falei da tarde. Cara, boa noite. O prazer. Geise realmente tá com calor, né? Tô Tá, calor, tá. minha tá afetando aqui. Tá. Né? Eu vou falar pouco hoje também. Mas e aí? Cara, na verdade, um prazer é todo meu de estar aqui com vocês. É muito bom sempre se envolver nessa conversa aqui sobre o nosso tema de Neemias, né? Em Vai ser obras. bom demais. Muito bom. E o Prazer. pastor Alex Sábio tá ficando barbudo agora, Pois é, cara. cara, Aí, eu ó. sei o que tá acontecendo. O pastor Alex não teve barba até os 30 anos de idade. Depois que eu comecei a estudar teologia, Começou a crescer um bigode, um cavanhaque meio calvino. Aí. Daqui a pouco mete um óculos redondo desse aqui, aí acabou. Aí pronto. Começa a usar umas camisas social, enfim. Mas para quem não sabe, o pastor Alex é o pastor que enfim, tem toda a burocracia, né, para ir para lá, mas logo Estamos menos em trâmite. está em trâmite para ir para pastorear as nossas igrejas lá nos Estados Unidos. Aliás, se tem alguém dos Estados Unidos aí, também já pode dar um salve aí na live, que o pastor Alex manda um alô especial para você, que pode ser ovelha dele se você quiser. Então tá bom? Pastor Show de Alex, bola. daqui a pouco ele, a Aline e a pequena Vicky estarão indo então para a Isso aí, América. Que isso aí. alegria, né? Se, enfim, tudo der certo aí com a documentação, 1º de março a gente embarca. Eita glória. Deus Logo quiser. aí. Então vamos lá, logo aí. Antes da gente começar, eu queria fazer um momento aqui de oração. Então eu queria pedir para você aí de casa também baixar a sua cabeça aí, fechar os seus olhos. E o Renan pode conduzir a gente em oração aí, meu Com querido. certeza. Pai, obrigado por mais uma segunda-feira, por esse tempo de estudo bíblico. Que o Teu Espírito Santo ministre o nosso coração nessa noite. Fala-nos a Tua palavra, ajuda-nos a chegar no sentido pretendido pelo Senhor, para o texto que nós vamos estudar hoje. Sim, Pai. Abra os olhos do nosso coração, Jesus. fala a nossa mente, fala ao nosso coração, ao nosso espírito. Ministra-nos, faze-nos conhecer mais a Tua vontade, faze-nos aprender mais do Teu amor, da Tua justiça, da Tua santidade, do Teu propósito, ó Pai, que se desenrola na história. E ajuda-nos, ó Pai, a conhecer hoje um pouco mais sobre essa história que é a Tua história, a qual o Senhor nos chama para participar, para estarmos inseridos e vivermos essa Tua história, Pai, que é fascinante do começo ao fim. Toma o nosso coração nessa noite, ó Pai, Sim, meu Deus. de mais desejo, mais fome pela Tua palavra, na medida em que nós estudamos aqui.
em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus os abençoe. Aliás, eu queria dizer para a galera aqui do chat, deixa eu já entrar aqui no chat, lá na Onda Dura no YouTube, que é o seguinte, você pode mandar as suas perguntas aqui e a gente vai estar respondendo a você aqui na medida do possível. Então, assim, ó, você pode comentar aqui e trazer perguntas a respeito do texto, que eu também vou ler aqui. De repente eu leio até no meio do programa, tal, mas principalmente no final nós teremos aí um tempo de perguntas, e essas perguntas, elas serão hoje relacionadas ao texto, para a gente não ficar enrolando muito, como a gente fez na outra semana e acabou se estendendo muito. Mas você pode, então, aqui, juntamente com a gente, mandar as suas perguntas aí, que a gente vai estar respondendo a você, perguntas relacionadas ao texto que nós estudaremos hoje. E o texto que nós estudaremos hoje é Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3, todo o capítulo, né, pastor Alex? Todo o capítulo inteiro. 3, um capítulo inteiro, e é legal Neemias porque ele nos dá essas dádivas, né, de podermos estudar num estudo bíblico um capítulo inteiro. Então você que nunca leu a Bíblia vai poder aproveitar hoje para ler um capítulo inteiro dela aqui no estudo bíblico. Eu queria então pedir para o pessoal de casa abrir a Bíblia aí em Neemias capítulo 3, enquanto o pastor Alex ele vai fazer a leitura aqui. Pastor, tu vai fazer em qual versão? Cara, eu vou fazer na NVI. Tá. Uhum. E eu li esses 32 versículos na pregação. Acredito que eu perdi a voz, cara. Lendo eles? Lendo, enfim, porque principalmente numa pregação, para você ter um atrativo na leitura, você tem que colocar todas as ênfases e tudo mais. E eu terminei de ler, cara, minha voz sem sumiu. Voz. Sem voz. Pronto, irmãos, esse é o texto de hoje. Deus abençoe. E a igreja segue. E eu até acredito que a igreja não está acostumada com esse tipo de pregação com uma leitura tão extensa, né? 32 versículos. É bastante coisa. E é interessante, porque um dos aspectos da pregação expositiva é a leitura do texto. Exatamente. Com as ênfases antes da exposição Exatamente. do texto. E é interessante isso, porque eu acho que independentemente, né, uma pregação expositiva, ela também nos dá a oportunidade de ler determinadas ênfases numa porção só, depois em outra. Separar, mas, né? via de regra, ela é lido todo o texto antes com as ênfases corretas. Né? Lê o texto. Inclusive, eu levo muito como exemplo o que Esdras ensina acerca da leitura da lei, né? A leitura da palavra, e o que o próprio Jesus fazia, né? Quando ele ia nas sinagogas, ele lia pro povo a lei na íntegra, né? Sim. Então, e até o que Paulo fala a Timóteo, né? Dedique-se à leitura pública da Escritura, né? Exatamente. Perfeito. Então vamos nos dedicar à leitura pública via online e aqui juntamente com os nossos irmãos da técnica e nós também. Nós vamos fazer um jogral, alguma coisa assim? Não, acho que dá pra ler, se tu não perder a voz. Acho que... A participação do Alex é ler o texto hoje. Não, mas acho que não perde, porque aqui o microfone tá bem perto. Beleza, vamos lá então. Mas de qualquer forma, pessoal, Neemias 3, abre aí, já fica com o olho no texto e nas ênfases que o pastor Alex vai dar com o tom de voz dele ali. Ok, vamos embora. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a Porta das Ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A Porta do Peixe foi reconstruída pelos filhos de Racená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, meu parente, Mesesabel, fez os reparos. Aliás, você que quer ter filho, olha quantas ideias de nomes lindos você pode ter. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta Gezaná foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Jadon, de Merenote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Transeufrates. Uziel, filho de Araías,
um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Hananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles construíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E Atus, filho de Asabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e a colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Qual-Ozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Assabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Renadade, governador de metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Racós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente às suas casas, e ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Renadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um orives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Amém. E amém. Ah, perfeito. Amém. Então, você que entrou na live agora, o pastor Alex não está falando em línguas, né, publicamente. Ele está, na verdade, citando toda a participação do povo na reconstrução, então, daquilo que estava destruído em Jerusalém. E é interessante porque, voltando a algumas casas, qual é o contexto que nós estamos? Nós estamos num contexto
da terceira leva que volta a Jerusalém para a reconstrução sob a liderança de Neemias, reconstrução da cidade de Jerusalém. Se você quiser saber um pouco mais sobre o contexto do porquê Jerusalém estava destruída, volte a alguns estudos bíblicos, Neemias capítulo 1, e você vai saber o panorama geral todo que a gente deu lá de pano de fundo para entrar nessa história de Jerusalém destruída. Mas por hora, ele recebe um diagnóstico de que Jerusalém está destruída, a cidade de seus antepassados, ele sente muita compaixão, ele pede que o chefe dele, que é o rei, né, do Império Medo-Persa, libere ele para que ele possa lá reconstruir a cidade, e assim por diante. O rei ajuda ele, patrocina a viagem, dá os recursos e assim por diante, e aí ele vai para Jerusalém. No final do capítulo 2, segunda metade do capítulo 2, que a gente viu na semana passada, ele estava diante da situação de Jerusalém, ele avalia a situação com muita cautela, ele leva poucos homens consigo, ele avalia a situação, ele convoca o povo para a reconstrução da cidade, e então o povo se anima na reconstrução da cidade, depois que ele fala a respeito de como Deus havia sido bom com ele, e como Deus havia trazido ele até ali. Então eles perceberam que toda aquela reconstrução era um plano de Deus. Então esse povo, mesmo diante de uma pequena oposição, que Neemias vai começar a narrar ali no final do capítulo 2, por meio de Sambalate, Tobias e Gesem, eles então começam a trabalhar na confiança, e isso muito expresso pela fala do próprio Neemias, na confiança de que Deus, de fato, é que traria êxito com relação à obra que eles teriam que realizar, que era a reconstrução do Muro de Jerusalém. Então, eles começaram toda essa empreitada, e agora no capítulo 3, por que tem essa quantidade de nomes, o que cada um fez? Porque agora, o que Neemias está dizendo é quem reconstruiu o quê? Quem fez o quê nessa história toda? E você vai perceber que, por mais que esse seja um texto que parece ser muito chato, com um monte de citações de nome, um monte de coisa, traz em si princípios profundos que nós precisamos aprender, sobretudo num tempo de muito egoísmo, de muito estrelismo, de muita atenção a uma pessoa só. Por exemplo, você vai perceber que nesse texto, Neemias é ofuscado. Você vai perceber que o que está em destaque aqui, nós conversávamos agora aqui, que parece que esse é o ápice do livro de Neemias. Parece que esse é o ápice, o trabalho de um povo que Deus levantou para cumprir o seu propósito. Agora, a pergunta que eu faço de maneira retórica é: isso faz ou não faz sentido para a gente, enquanto cristãos, no século XXI? Obviamente que faz. Enfim, vamos lá. Com relação ao texto, propriamente dito, alguém tem alguma explicação, Alex ou Renan, algum comentário extra a respeito do texto? Cara, eu só quero pontuar de começo, de partida, porque uma das coisas que chama muito a atenção são os nomes que são escritos aqui, né? Uhum. Ele se atenta a escrever o nome das pessoas, e também muitos desses nomes são acompanhados da sua profissão, né? Uhum. É interessante esse cuidado que Neemias teve em descrever a reconstrução, colocando os nomes, qual o tipo do trabalho que essa pessoa iria fazer, qual era a sua profissão. Parece que Neemias ele estava querendo tornar essas pessoas importantes. Tipo assim, parece que ele estava querendo dizer assim... Pessoas comuns, né? Exato. Parece que ele estava querendo dizer assim, eu não fiz sozinho essa obra, o Mesesabel fez isso comigo, né? Perfeito, perfeito. Ele não fala assim genericamente, ele é específico com os nomes, filho de quem, muitas vezes ele relata isso de forma bem mais detalhada e específica, que na minha opinião, eu acho isso fantástico da parte do líder, entendeu? Desse líder Neemias, né? Tipo assim, atribuir a essa grande obra o nome das pessoas que estavam junto com ele nessa reconstrução. Uhum. Bom, eu queria partir desse ponto porque são bastante nomes, detalhes, né? Filhos, e até um homem que envolve suas próprias filhas, né, na reconstrução, mostrando que todos que estavam dispostos a trabalhar, trabalharam. Uhum. Inclusive até sacerdotes que estavam fora, que eram de fora da cidade, né? Eu acho que esse capítulo, como um todo, ele tem uma lição muito forte sobre humildade, né? Porque você não vê o Ourives falando, né? Olha, eu sou Ourives, eu não vou trabalhar na construção do muro.
Isso vai prejudicar as minhas macias mãos para eu realizar o meu trabalho de ourives, vai prejudicar a minha profissão. Ele não dá desculpas. Ele trabalha. Né? A gente não vê o perfumista preocupado com fazer esforço ou ter que suar no trabalho de reconstrução do muro. Né? Você não vê o sacerdote... o meu papel é o culto a Deus. Não, o culto a Deus agora é a reconstrução dos muros. Perfeito. E eu acho que isso fica muito claro também sobre a reconstrução como um ato de adoração, né? Porque no versículo 1, ele fala sobre a porta das ovelhas e ele conclui o capítulo também falando da porta das ovelhas. Eu acho que a gente tem um arco narrativo aí, proposital, né? Que aponta para uma geografia. Exatamente. Que aponta, não só para uma geografia, mas que aponta também para a motivação do povo que estava envolvido nessa obra. Começa com adoração, termina com adoração. Por quê? Porque a porta das ovelhas era por onde passavam as ovelhas que iam ser sacrificadas no templo para culto, né? Para adoração. Então a gente percebe que esse capítulo, essa sessão, essa perícope, né? Ela inicia com adoração e ela termina com adoração. Então o trabalho de todo o povo está envolto em adoração. Não foi apenas um trabalho manual, foi uma adoração que eles fizeram por meio dessa reconstrução. E as pessoas não ficaram presas às suas aptidões. Né? Elas se desprenderam dessas aptidões para servir naquilo que era necessário. Para suprir a necessidade, exatamente. Uma coisa que me chama muito a atenção, que na verdade é como Neemias mobilizou esse povo. Né? Eu acho que isso foi um ponto muito importante, porque anteriormente, como você falou, ele fez uma inspeção. Por que ele fez essa inspeção? Porque ele precisava ter um plano concreto para apresentar ao povo, porque senão ele seria mais um lunático. Fazer essa obra iria levantar muitas dúvidas no povo. Né? Porque, primeiro, o povo não era especialista em construção. Sim. Né? Eram ourives, perfumistas, sacerdotes. Mulheres, crianças, né? Adolescentes ali, naquele caso ali. Então, como que Neemias iria... Segundo, já tinha dado errado as 2 primeiras vezes. Sim. Né? Já tinha embargado a obra 2 primeiras vezes. Nós vamos ver mais para frente que haviam opositores nessa obra. Então, já era um ambiente hostil, não era um ambiente assim tão seguro para as famílias. Então, Neemias, ele fala, inclusive, que ele não falou nada para ninguém até ele ter esse plano, até ele ter o projeto. E não só o projeto, mas como iria ser executado, porque ele precisou dar trabalhos específicos a pessoas específicas, a famílias específicas. Isso é um trabalho de coordenação. Ele precisou ter credibilidade do povo para o povo dizer assim, estou com esse cara aí. Esse cara aí, ele não está falando qualquer coisa, ele está falando algo com autoridade. Ele está falando algo que vem da parte de Deus. Então, houve um convencimento para a cooperação do povo. E eu creio que isso que você falou, Renan, parte desse convencimento. Tipo assim, quando o Neemias falou para o Ourives fazer aquele trabalho, o Ourives confiou em Neemias que aquilo seria o melhor para o povo naquele momento. Que não importa se aquele trabalho combinava ou não com o tipo de profissão dele, mas que aquele trabalho culminaria para o bem comum e para a finalidade que era a reconstrução. Perfeito. Então, eu creio que essa mobilização que Neemias teve foi fundamental, cara, porque pensa, tu tem que acreditar que os muros iriam ser reconstruídos. E eu acho que aqui um aspecto importante, trazendo nesse lance até da humildade, que o título até da tua mensagem é A Obra de Deus... Não se constrói nada grande sozinho. Não se constrói nada grande sozinho. Era uma obra grandiosa, era algo que precisava ser rápido, era algo que precisava ser efetivo, como das outras vezes não tinha dado certo. E agora ele estava diante de uma missão assim, tripla de convencimento do povo, de oposição, enfim. E tudo isso estava baseado num aspecto de confiança a Deus,
mas Neemias sabia que ele não conseguiria fazer o que ele tinha que fazer sozinho. Logo, Exato. Deus está por trás dessa obra, mas ele não quer usar Neemias. Ele quer usar o povo. o povo. Isso é maravilhoso, Ele quer usar cara. o seu povo. Isso é muito importante. Eu acho que colocar os nomes aqui, aí eu acho que dá um destaque importante, porque além das profissões estarem sendo destacadas aqui, existe o nome dessas pessoas, existe um objetivo final que começa com a adoração, termina com a adoração, existe um envolvimento de todo mundo, até mesmo porque entende que Exato. a obra que eles estão fazendo, e aí eu acho, é maior do que eles mesmos, né? E aí é algo interessante que até conversando com algumas pessoas, sobre ser pastor, sobre vocação, sobre, sobre... Esse final de semana eu conversei com um menino que falava sobre chamado e assim por diante, e uma das coisas que eu falei, que foi algo que o pastor Lipão me falou, que é sobre, quando o pastor Lipão me chamou para trabalhar integral no ministério, ele falou a respeito do que eu teria que largar, né, lá em Floripa, tal, a TV, enfim, tudo, e aí eu chorando, né, falando para ele, olha, mas tu tem certeza que isso é de Deus? E ele me falou uma frase que eu nunca esqueço, olha, a vontade de Deus, ela é manifesta na necessidade da igreja local, Exato. na necessidade da obra. Se tratando de uma aplicação aqui, o povo de Deus, às vezes a gente, às vezes eu sou um apacentador, às vezes eu sou um discipulador, eu sou um apacentador, então eu não vou lá varrer chão, eu não vou lá, sei lá, fazer, né? Enfim, no aspecto de aplicação, acho que dá para trazer muito para o nosso contexto nesse sentido. Exato. Às vezes você já faz alguma coisa na igreja, mas, cara, o que custa ajudar o outro aqui também? A obra Até é muito maior. Esses dias, acho que o Lipão postou alguma coisa e o pessoal perguntou bastante nos comentários, né? Como que eu faço para ser usado por Deus? Tá aí a resposta. Perfeito. Veja a necessidade na sua igreja. Deus quer usar você na necessidade. Exato. Eu atribuo essa confusão, muitas vezes, que as pessoas fazem, que, na verdade, é uma interpretação de que fazer algo para Deus é algo extraordinário, né? A gente tem perdido enxergar o extraordinário no comum. Enxergar a liturgia do ordinário. A liturgia do ordinário. Fazer coisas comuns é extraordinário e necessário, né? Uma coisa que eu percebo de Neemias, indo por esse caminho, é que Neemias, ele citando esses nomes, essas profissões, esses vários nomes, né, extensos e tudo mais, Neemias conheceu o povo, cara. Neemias sabia quem era quem. Para dar cada trabalho, ele sabia assim, por exemplo, cara, o Renan, ele vai só fazer a porta. E aquele grupo não, ele vai fazer 450 metros de muro. Por que Neemias conseguia chegar a essa conclusão? Porque ele sabia quem era o Renan e quem eram os homens daquele outro grupo. O que isso mostra para nós? Que da parte de liderança de Neemias, a tarefa não era mais importante que o relacionamento. Os dois tinham um peso igual. Ele conheceu as pessoas, ele conheceu os detalhes da vida das pessoas, para aí sim determinar tarefas. Ele não chegou assim, tipo, cara, não importa se o Renan vai aguentar ou não. Eu vou botar o Renan para moer esse muro e se ele morrer, dane-se. E se ele for assassinado... O que mostra isso para mim? Quando ele coloca grupos fazendo o muro em frente às suas casas. Porque ele percebeu primeiro uma coisa, existe um apego com a nossa vizinhança, não é verdade? Sim. Tipo assim... Esse é o muro da minha casa. Esse é o muro da minha casa. Então já começa por aí, ele já foi esperto nesse sentido. Mas ele estava preocupado com a alimentação desse povo, ele estava preocupado com a segurança desse povo, com o descanso desse povo, com a família desse povo. Porque eles estavam em iminente ataque. Enquanto alguns trabalhavam, outros empunhavam a espada. Exato, exatamente. Houve um momento ali, né? Depois da metade do muro para cima, eles tiveram que botar a espada e nem tomavam banho. Espada na cinta e daí eles tiveram que Padrão Bop. eles tiveram que dividir ainda em metade vigiar e metade trabalhar, né? Enfim, mas que lição a gente precisa tirar dessa atitude de Neemias? Relacionamentos não estão abaixo da execução de qualquer visão. Nós não podemos executar uma visão em detrimento ao relacionamento com as pessoas que estão envolvidas nessa missão. Eles são tão importantes quanto. E Neemias prova isso na reconstrução. Ele mostra essa pessoalidade, essa harmonia, esse conhecimento. Isso é um trabalho pastoral. Neemias foi um pastor nesse quesito relacional, né?
Sim. Até uma das coisas que o Alex comentou ali, né, que as pessoas tendem a considerar trabalhos simples, trabalhos comuns como não espirituais, né? Eu lembro que de quando eu comecei um dos ministérios que eu mais servi na onda foi o cadeiras, né? Colocando cadeira antes do culto para o pessoal sentar. Acho por que ele está sentado nessa cadeira hoje? O bicho plantou muito para chegar no sucesso, cara. Não, mas... E eu lembro, cara, há 11 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu comecei a servir no Ministério de Cadeiras, eu não me lembro exatamente quem me ensinou essa prática. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui servir no ministério, a pessoa falou, né? Olha, toda cadeira que eu boto, eu oro por essa cadeira, porque é uma pessoa que vai sentar aqui e vai escutar. Cara, eu nunca. A gente vai escutar a pregação. A gente fazia isso no começo da onda, tu acredita? Caramba. Cara, eu nunca mais esqueci disso. Toda vez que eu ia servir colocando cadeira, eu colocava a cadeira orando pelas pessoas que estariam sentadas ali, que ouviriam a mensagem, para que o Espírito Santo tocasse no coração delas. Porque é aquilo que fala em Atos. O meu ministério de colocar cadeiras promove o ministério da palavra. Perfeito. Isso aí. Que é o ministério central. Né? É onde Deus está efetuando, onde Deus está inserindo o seu povo na história dele. Então eu preciso entender que o ministério mais simples, o ministério de varrer o chão que o povo de Deus pisa, é um ministério honroso. É um ministério que promove o ministério da palavra. É desconhecido, mas não menos importante. Exato. Né? Eu lembro que no começo da onda a gente fazia isso, cara. Quando tinha 50 pessoas, nós botávamos 200 cadeiras e orávamos por aquelas cadeiras vazias, porque a gente orava em dois sentidos. Primeiro, existiam jovens na nossa cidade que precisavam estar naquela cadeira para ouvir o evangelho. Então nós orávamos nesse sentido. Senhor, qual é o jovem que o Senhor quer que venha aqui e sente nessa cadeira? Aí nasceu uma campanha chamada Nenhuma Cadeira Vazia. Sim. Foi daí que nasceu essa campanha. Porque se aquela cadeira está ali, ela é a estrutura, né? Ela é o odre que, enfim, né? Trazendo só uma analogia fora do contexto, mas é um odre que a gente pode preencher. E aí a gente orava nesse sentido, que, cara, muito bom saber que isso perpetuou. Sim. Muito bom saber que tu orou pelas pessoas, cara. Mas eu acho que isso é interessante, cara. Eu acho que esse aspecto... Eu olho... Esse texto dá pra gente olhar de duas faces. Para mim, por que ele é central no livro de Neemias? Porque o povo está envolvido na obra. Neemias não fez nada sozinho. E principalmente porque se a gente atribuir... Neemias foi um cara de muito valor, muito piedoso, não dá para tirar nem de Esdras. Esdras e Neemias são tratados... O próprio Zorobabel também são nomes de homens muito piedosos. E se copiássemos a piedade desses homens, já estaríamos muito bem. Agora, no que se refere à liderança, a gente vai perceber, sem spoiler aqui do final, mas que não deu tão certo assim a missão de Neemias. Por isso que eu acho tão central esse capítulo 3, porque ele mostra a função e o nome do povo. Nós estamos trabalhando numa grande obra, nós estamos envolvidos numa grande obra. E isso nos ajuda a compreender, se tratando de igreja, que nós temos uma obra que é maior do que nós, mas que nós não podemos fazer sozinho. Por isso que, aqui tem inúmeras aplicações, não se cultua na sua casa sozinho, não se ceia sozinho, eu não sou a igreja, nós somos a igreja, né? As portas do inferno não prevalecerão contra o Renan. Não, é contra a igreja do Senhor. A salvação, né? A salvação. O casamento é com a igreja. Perfeito, um casamento com a sua noiva. Então, eu acho que isso é muito importante a gente entender e compreender. A própria oração, né, do Pai Nosso, que está no céu. Coletividade. O pão nosso acho que de cada dia. Adoração, né? Também cantada. Adoração, perfeito. Adoração cantada, existe um problema muito grande no meio de um culto, ser conduzido a se imaginar sozinho na presença de Deus. É verdade. Inclusive, cara, é interessante pegar esse gancho aí, né? Porque, assim, tem muita gente que se manifesta de tal forma nesses momentos de adoração que ignora, às vezes, que está atrapalhando outras pessoas. Assim, é legal que você se expresse com o seu corpo, que você cante alto, é legal, é bom isso.
Só que a gente não pode ignorar que a gente está cultuando com outras pessoas. Sim. E quantas vezes, cara, eu já vi, tipo, o fulaninho cantando um pouco mais alto e os outros, tipo, olhando, assim. Então, assim, ele tá errado? Sim e não. Ele tá prestando o culto dele a Deus. Talvez os outros estejam errados também, sim e não, no quesito de estarem mais preocupados com o irmão do que em adorar a Deus, né? Mas a gente tem que ter o cuidado e a sabedoria de entender que a nossa adoração é uma adoração coletiva, né? Não é uma adoração individual. Isso aí. Eu estou adorando junto com os meus irmãos e eu não posso fazer com que a minha adoração atrapalhe eles. Inclusive, uma prática que eu tenho muito, assim, no momento de adoração, cara, é sempre olhar pra igreja cantando. Eu gosto de olhar, eu isso gosto é de legal. olhar pra galera cantando, assim. Cara, eu acho muito lindo. E eu sou bem expressivo, porque eu sou uma pessoa expressiva, mas eu trago sempre a consciência de que, cara, nós estamos juntos cantando. E uma das coisas que eu tenho até conversado com o pastor Dani, e também já conversei até com a banda do culto que eu lidero, com o líder da banda, sobre a banda estar ali para promover um louvor coletivo da igreja. Para trazer essa consciência de coletividade na adoração. Isso é muito importante, imagina. Por isso que uma das partes lindas que eu amo muito é quando a igreja vem junto na adoração, assim, canta. Inclusive, enfim, isso aqui dá mais um programa, cara, enfim. Mas é muito legal isso. Mas que tem a ver com a coletividade da reconstrução. Que tem a ver com perfeito. E aí, se tratando ali do aspecto da porta das ovelhas, né, que era esse lance da adoração, do culto, né, a Deus, o sacrifício que era oferecido, tem tudo a ver também com isso, né? Sobre esse culto ser coletivo, de certa forma. Então, eu acho que esse texto aqui, cara, tem muito a nos ensinar a respeito de igreja. No culto também, cada um realiza a sua função, né? Perfeito. E nós formamos um culto a Deus. Perfeito. Exatamente. Eu gosto, assim, né? Gostei de pensar nesse capítulo como dois lados de uma mesma moeda, né? O lado da coordenação de Neemias e o lado da cooperação do povo, né? Porque sem a coordenação, dificilmente esse muro ia ser reconstruído. Perfeito. E sem a cooperação do povo, Neemias não conseguiria construir sozinho. Então houve esse casamento, coordenação e cooperação, que me fez ver uma revelação de Cristo nesse capítulo, que é a revelação que inicia Neemias saindo do seu conforto, né? E aí Paulo fala sobre a saída Cristo deixando sua glória para ir para o caos. Neemias sai do seu conforto para ir para um lugar caótico. Cristo sai da presença do Pai, no sentido de glória, para vir para um lugar caótico. Minha xícara? Opa, obrigado. Você pode pôr um cafezinho para mim. Cafezinho, vou fazer. Isso. Só que Cristo, ele não saiu da glória para fazer tudo sozinho. Óbvio que a redenção foi uma obra única e exclusiva por Cristo. Só que a continuidade da obra chamada igreja, dessa obra missiológica, Cristo andou pela praia para chamar pessoas. Ele chamou pescadores, coletores de impostos. Cara, teve ladrões que que se juntaram a essa missão. Prostitutas se juntaram. Homens importantes, homens não tão importantes, para dar continuidade nessa obra, né? Agora, o que é melhor, que às vezes dá a sensação de que Cristo abandonou essa obra. Sim. Que ele foi assunto aos céus e falou, que nem o Capitão Planeta fazia, né? O problema é de vocês. Agora, tipo, no final ele saía fora e falava, se virem agora, né? Mas Cristo não fez isso, né, cara? Ele falou, eu estarei todos os dias com vocês. Assim, por mais que eu não esteja presente materialmente, eu vos deixo o Consolador, porque eu ainda sou o cabeça da igreja. Eu ainda sou o coordenador dessa obra. Eu ainda sou aquele que rege, aquele que ministra, aquele que dá o suprimento, aquele que dá habilidade, que dá o talento. Eu estou com vocês para essa obra que eu determinei para que vocês façam. Então eu vi essa revelação de Cristo aqui em Neemias. A coordenação da parte de Cristo. Cristo veio e falou, eu tenho um plano, né? Sim. Só que eu quero envolver vocês, né? Eu quero que vocês estejam envolvidos nesse plano. Por isso até que ele ora por trabalhadores, né? Pedindo ao Pai trabalhadores. E a cooperação, os discípulos dizendo, eis-me aqui, eu estou aqui, mestre. Deixando as suas redes, sua profissão,
É óbvio que hoje a gente não vai deixar as redes porque aquilo foi muito específico para os discípulos. Mas a gente hoje deixa o nosso eu. Nós deixamos quem somos, o nosso ego. E, rapidamente, trazendo isso para a prática, tá? Um testemunho que eu até conto isso na minha pregação, de um empresário que chegou há uns anos atrás aqui na Onda, e ele perguntou como poderia servir a igreja. Eu acredito que ele achou que a resposta seria assim, tipo, nós precisamos administrar alguns recursos, sabe assim, achou que... Aí o Alex falou assim, ó, vai, vende tudo que tens, e Deus me segue, e me segue. Não, cara, eu falei o Aí seguinte... o cara falou, não, daí ele falou, pô, então não pode seguir Não, o reino de na Deus. época, cara, a gente tava precisando de voluntário. Curiosamente, ele era um jovem rico, né? O jovem. Ele é jovem, rico, empresário, mas foi muito legal a atitude dele, cara, porque eu falei assim, cara, de verdade, nós estamos precisando de pessoas que limpem o banheiro quarta-feira no culto. Pá, agora tu veio, man. E, cara, por incrível que pareça, esse cara veio, cara, limpou o banheiro por 6 meses, ele limpou o banheiro Caraca. do culto de quarta. Aí, ó. Que incrível. Provando que ele não se importava com quem era e a sua profissão e tudo mais. E isso é maravilhoso. Cara, eu acho isso incrível, cara. É maravilhoso. Sério. Aqui na Onda tem um cara muito rico também que ele serve ali no estacionamento, cara. Luizinho aqui, ó. Estacionamento, filho. É isso Cara, aí. cooperação. Eu acho que isso é muito... Cara, é uma Eu conheço um que... pela graça de Deus, disso que tá acontecendo aqui, de certa forma, Sim, né? sim. E assim, ó, eu não tô falando assim, isso, tipo assim, com objetivo de comoção, algo assim. Mas é que só o evangelho que quebra um coração altivo, porque esse tipo de profissão gera uma sensação de poder nas pessoas, né? O dinheiro gera uma sensação de poder. É a síndrome do porteiro, que por ganhar um pouco de poder acha que é dono do condomínio, né? Tipo assim, acha que é dono de tudo. E aí não se submete a um trabalho que é um trabalho que o próprio Jesus fez com os discípulos de lavar os pés, que era um trabalho de serviçal, assim, né? E, cara, isso pra mim é maravilhoso, que foi a postura dos homens que decidiram seguir Neemias ali naquele momento e falar, não, Neemias, eu não importo, vamos dar ali, cara, vamos fazer acontecer. Que foi a postura dos discípulos quando falaram, não, eu vou morrer para mim mesmo, pro meu ego, pro meu orgulho, e vou fazer o trabalho que for necessário. Eu acho isso lindo demais, cara, e eu percebi muito isso nesse capítulo aqui 3. Por isso que eu achei que é um capítulo muito icônico, Demais. né? Cara, é maravilhoso. Enfim. Mais algum comentário, Renan, sobre o texto aqui? Sobre algum tipo de aplicação que você enxerga Eu acho que também? Aqui pegando ali o gancho do Alex, falando sobre o lado cristocêntrico do texto, né? Eu percebo que assim como nós temos oposição aqui no texto, Jesus também na realização da obra dele levanta a oposição, né, contra si. A gente percebe aqui que alguns nobres não quiseram entrar nesse trabalho de reconstrução, né? A gente tem um contraste, né? Mas eu acho interessante, cara, que a maneira como eles são citados aqui passa praticamente despercebido. É como se em Neemias aqui é citado que há uma oposição, mas essa oposição não é substancial, não afeta aqueles que estão trabalhando, não faz diferença nenhuma. Né? O importante é continuar o nosso ato de adoração, servindo a Deus, enquanto esses, por determinadas influências, porque a gente vê que esse pessoal era da região de Tecoa. Eram nobres. Eram nobres. E, muito provavelmente a região de Tecoa era influenciada pelo tal Gesem que a gente já falou antes. Né? Ele era árabe, né? O arábio. E Gesem já era um opositor, então exercia uma certa influência sobre essa região. Talvez essas pessoas só não se engajaram na obra por medo da influência de Gesem. Então a gente quantas coisas, né, acabam nos atemorizando, quantas coisas acabam tomando o nosso coração, enchendo o nosso coração de incredulidade, nos impedindo de servir naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está realizando no nosso meio, né? Cara, muito bom isso, porque de fato teve essa parcela de braços cruzados e isso fez com que não só Neemias, mas o povo como um todo não desanimasse, né? Sim. Eu acho que é esse princípio. Não ficar reclamando
de quem está de braço cruzado. Acho que às vezes isso é uma postura e uma desculpa para muitos deixarem o trabalho porque tem gente de braço cruzado. Sim. E ao invés de fazer o oposto, honrar aqueles que estão na jornada, Sim. né? Valorizar aqueles que estão na trincheira, aqueles que estão ali. Eu não digo... E até assim, poxa, cara, você viu? Tem gente reclamando. A gente não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Boa. Como assim não vou fazer nada? Exato. Você acha que orar por eles enquanto eles nos atacam não é fazer nada? Exato. Orar já é fazer algo. Na verdade, é fazer... O principal. O principal. Né? Exato. Então, muita gente ignora também essa parte, né? Que é a parte da oração. Que é a exato. parte em que nós comunicamos aquilo pelo qual nós temos passado a Deus. Exato. Né? Entregando na mão de Deus e fazendo a nossa parte, né? Continuando incentivando, abrindo os olhos para contemplar o povo adorando no culto, né? Sim. Eu até levo para um outro lado, no outro lado não, mas um entendimento que às vezes todo esse conceito que nós estamos trazendo, esses princípios que a gente está trazendo, na mente das pessoas isso fica só numa aplicação de âmbito ministerial dentro da igreja. E esse é o meu medo. Sabe por quê? Porque eu não creio que todos os princípios que nós estamos aprendendo aqui com Neemias sejam aplicados para a finalidade da igreja, porque senão a igreja se torna o fim, e a igreja não é o fim. Eu me preocupei nessa pregação trazer a definição que o Martin Bucer faz sobre igreja, porque ela não pode ser a finalidade da vida cristã, ela precisa ser um meio para as boas obras, porque é nela que nós aprendemos a fazer as boas obras. É na igreja que nós somos aperfeiçoados, edificados para as boas obras. E aí existe um pouco dessa confusão de pessoas acharem que a igreja é o fim de todas as coisas e que boas obras é dar esmola apenas dar Sim. esmola Sendo que não, que as boas obras é ser bom marido, é ser bom profissional, é ser um bom pai, tornar essas áreas da nossa vida áreas que glorificam a Deus, que expressam a glória de Deus, que apontam para a beleza e a glória de Deus. Então, quando a gente fala sobre se engajar na reconstrução, fazendo uma aplicação para a igreja, não tem a ver com se inscrever apenas para cuidar do estacionamento. Sim. Tem a ver com o fim da igreja. Qual é o fim? Primeiramente, viver em comunhão para edificação mútua. É que os santos sejam capacitados para a obra do ministério. Isso, a capacitação da obra do ministério. Mas qual o ministério que Cristo deixou para nós? O ministério de nós irmos fazer discípulos, batizando e ensinando a tudo que Ele ordenou. E esse é um dos objetivos que a igreja precisa ter, né? E quando a gente fala sobre esse engajamento, é engajamento dessa missão e saber que a minha vida integral está engajado nessa missão. Perfeito. Porque senão o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a minha vida cristã à participação da igreja. Sim. E aí eu vivo uma dualidade, que é o que foi combatido já no começo da igreja. Esse dualismo, né? Entre material e espiritual. Esse dualismo de meu trabalho é uma coisa. Cara, isso é muito comum. Não. O meu trabalho é uma coisa, na igreja é outra coisa. E a igreja é domingo, meu trabalho é a semana. Não mistura as duas coisas, pastor. Não, cara, você tem que misturar as duas coisas. É uma coisa só. É porque é uma coisa só. É que eu acho que o ser igreja, ele envolve aí tudo isso, né? Esses membros regenerados, que é a comunidade de Cristo, esses membros regenerados, eles atuam de modo diferente no ambiente em que estão, né? E, naturalmente, tanto a sua postura, bem como o anúncio da mensagem do Evangelho, ele vai fazendo com que o seu reino seja expandido e até, por fim, né, alcançar todas as ações, todo o universo, e onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né? Mas aqueles que já compreenderam e tiveram essas verdades espirituais reveladas, descortinadas diante dos seus olhos, já devem agir com tal postura, né? Exato. Então, eu acho que, de fato, ela envolve muito mais, porque envolve a vida cristã que foi alcançada por um outro rei,
né? Então, o senhorio é por uma outra, não é mais a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, mas agora nós entendemos que servimos a algo muito maior, vivemos Exato. para algo muito maior, esperamos algo muito maior. Então, enfim, e isso começa hoje, né? Isso começa hoje em todas as esferas da Geise, vida. desculpa, mas eu preciso só acrescentar mais um negócio, porque senão, cara, a gente vai tornar a igreja aquilo que é uma crítica, inclusive, de filósofos atuais, ateus, que, por exemplo, o Pondé faz essa crítica à igreja, que é só mais uma comunidade onde as pessoas têm benefícios de serem notadas, de conseguirem trabalho, de não viverem o ócio da vida, né? Não viverem a vida, tipo assim, de qualquer jeito, mas ali elas têm pertencimento e tal. Então, a igreja é bom para isso, assim, tipo, e a igreja não pode ser isso, entendeu? Ela não pode ser só um lugar onde eu consigo trabalho mais fácil, onde eu consigo amigos mais fácil, porque as pessoas têm que me aturar como eu sou, onde eu consigo, talvez, pôr em prática aquilo que eu aprendi a tocar violão, daí ali eu posso mostrar para mais pessoas que eu aprendi a tocar violão. A igreja não pode ser reduzida a isso, entendeu? Sim. Ela precisa transcender esse entendimento do todo, da missão, de que o que eu faço através do corpo é uma obra que tem a ver com a obra de Cristo, do todo, e esse meu comportamento, inclusive, será julgado, minhas boas obras serão julgadas por meio do corpo. Amém? Então, só queria colocar isso aí. Não, perfeito. Cara, eu acho que de lições preciosas, inclusive, se você tiver já perguntas aí na sua casa, você pode já mandando pra gente aqui, que a gente já responde também. Já tem algumas perguntas aqui, até algumas relacionadas ao texto e assim por diante, então acho que é bem legal já logo menos eu começar a fazer aqui. Mas eu acho que por hora é isso. Esse texto, então, ele fala a respeito de Deus, usar um líder com suas qualidades, mas também fala a respeito de um povo que Deus levanta para cumprir a sua obra e evidencia que a obra de Deus é feita num contexto de negação de si mesmo, de humilhação, porque no fim das contas a comunidade cristã é uma comunidade de humilhados, essa que é a verdade. Portanto, que no nome de Jesus possamos ser movidos, compreendendo que, movidos pela necessidade do reino de Deus, compreendendo que o que nós vivemos e fomos chamados a viver é maior do que nós. E isso envolve não somente a igreja local. É isso? Glória a Deus, é isso aí. Amém, gente? Vocês estão bem aí em casa? Vocês podem mandar perguntas agora para a gente estar respondendo perguntas aqui. Quero deixar um abraço para o Daniel, lá de Charlotte. Minha ovelha de lá de Charlotte. Daniel. Um grande abraço para você e sua família, cara. Amo muito você. O Toninho também. Hoje a gente cancelou o discipulado lá com o pessoal. Ele estava perguntando aqui do discipulado. Toninho. Um grande abraço para o Toninho também. Grande Toninho. Então vamos lá, a galera toda de Itapeva, Blumenau, Maringá, Calcaia do Alto Cotia, Pernambuco, Araquara, Maceió, São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes, uma galera, Onda Dura Boston, uma galera, enfim, São Paulo. O Igor também da Onda Dura Boston, acabei de ver. Olha aqui. só. Igor, um grande abraço aí também. Pastor Alex, vai ter discipulado hoje ainda? O cara estava perguntando. Enfim, vamos lá, vamos para algumas perguntas? Se você tiver pergunta aí também sobre isso, você pode mandar, mas por hora eu já vi algumas perguntas aqui. Ó. Vamos lá. Esdras continua ensinando o povo no tempo de Neemias levantar o muro? Interessante essa pergunta, e essa pergunta está no próprio texto, inclusive. Neemias capítulo 8, verso 9. Neemias e Esdras trabalham juntos na leitura pública da lei. Lá, eles trabalham juntos, então a resposta dessa pergunta é sim. Eles trabalharam juntos nesse mesmo período. Esdras tinha esse objetivo, né, de reconstruir a comunidade da aliança por meio da leitura da lei, que eram os termos dessa aliança, inclusive. Então, sim, trabalharam juntos. É isso. Galera... Tem uma pergunta aqui legal. A Naira perguntou, hoje em dia tem escombros desses muros e portões? É verdade. Tem sim, tem alguns portões que ainda estão lá até hoje. O muro, enfim, existem alguns fundamentos do templo que foi destruído, né, o templo, mas que hoje se tornou o Muro das Lamentações, é uma das partes do templo lá, do muro do templo e tudo mais. Então existe ainda. Cara, na pregação, inclusive, eu coloquei algumas imagens do que era a reconstrução do templo. Cara, era punk. 52 dias para reconstruir aquilo, cara, evidenciou para as outras nações que Deus estava com o povo, porque humanamente falando,
cara, É impossível. é impossível. Se hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, a gente demora bastante para reconstruir ou para construir algumas coisas, imagina naquele dia, cara. Perfeito. As ferramentas que eles tinham, a tecnologia que eles tinham, era Perfeito. engenharia. Falando no aspecto de engenharia, é uma obra Divina. incrível, divina, de fato. Divina. Quem é Oscar Niemeyer, né? Perto de Neemias e a galerinha de Deus. Enfim. Gente, é isso. Se você tiver mais perguntas, a gente não vai responder mais. É verdade. A gente é bem mal assim mesmo, mas é porque tá um calor aqui, hein? Tá calor, tá calor. Gente, obrigado aí por todas as perguntas, obrigado por esse estudo bíblico também. Hoje foi um pouco mais resumido, até porque resumido não foi, tá certo, foi o tempo normal. Mas obrigado, tá, gente, por toda a audiência aí. E eu quero dizer que você que quer entender um pouquinho mais sobre Neemias, volta a alguns estudos bíblicos aí que a gente já falou bastante sobre Neemias e vamos continuar na semana que vem também no capítulo 4 daí. Também não perca as pregações que foram pregadas e serão lançadas, inclusive a pregação sobre esse texto, o pastor Alex pregou e vai ser lançada aqui no canal da Onda Dura no YouTube. Então você pode assistir, vai ser lançado aí possivelmente durante a semana, você pode assistir. Tá bom, gente? Que Deus abençoe, uma boa noite para você, Renan. Boa noite. É nóis. Pastor Alex. Tamo junto. Valeu, pessoal. Boa noite. É Valeu, nóis, galera. pessoal. Um abraço Valeu. para todo mundo que assistiu. Beijão. E até semana que vem. Fique com Tamo Deus. junto. Falou.